Então, pessoal, seja bem-vindo à última aula dessa sequência aí de figuras que a gente vem estudando. Estudamos circunferência, elipse, hipérbole e hoje a gente encerra com parábola. E lá vamos nós. Então, primeiro aqui vamos definir o que é uma parábola. Então, diferentemente da elipse e da hipérbole, a gente vai ver que a parábola tem um foco só. Então, a gente começa supondo aqui só um ponto F, qualquer. E depois uma reta D fora desse ponto F. Aqui eu tenho um ponto e uma reta. A parábola, então, ela vai ser definida por todos os pontos deste plano que estarão à mesma distância do ponto F da reta D. Então, esse conjunto desses pontos que estarão aqui, a essa mesma distância aqui, ela vai ser chamada de parábola. Tá? Então, vai formar uma figura mais ou menos assim, nem aqui de vermelho. Em uma parábola, então, nós definimos os seguintes elementos. O F, que é o foco, que a gente já conversou. Essa reta que a gente supôs, ela é chamada de diretriz. Nós temos aqui o S, que é o chamado eixo de simetria. O eixo de simetria divide a parábola exatamente na metade. Então, um lado é exatamente simétrico ao outro lado. Depois nós temos aqui o vértice, que é o ponto de intersecção entre o eixo de simetria e a parábola. Vai ser este pontinho aqui, ó, que é exatamente o vértice da parábola que nós estudamos no primeiro ano, quando a gente fala de função quadrática, porque o gráfico da função quadrática também é uma parábola e tudo mais, né? E depois aqui a gente tem o que a gente chama de parâmetro da parábola, que é a distância do foco F até a diretriz D. Esse parâmetro, então, aqui ele é chamado de 2P. Lembrando, igual 2A, 2B e 2C das outras figuras, aqui é 2P. E daí aqui, do foco, do vértice até o foco vai medir P, do vértice até a diretriz também vai medir P. Então, mede P, unidade de medida para cima, o foco, P, unidades de medida para baixo do vértice, está a diretriz. Com isso, a gente chega, então, nas equações da parábola. Nós vamos estudar 4 tipos, ou casos mais gerais, da equação da parábola. Que vão ser as 4 posições possíveis de concavidade que a gente estuda no ensino médio. Então, a concavidade para cima, então, dessa forma aqui, a equação será essa daqui, x menos x0 ao quadrado igual a 4p y menos y0. Observações, note que apenas um dos termos está ao quadrado, que aqui é só o x. Então, a primeira diferença da parábola para as outras figuras que nós vimos é que só uma das letras estará ao quadrado, ou será o x, ou será o y. E que aqui ela não tem centro, ela tem um vértice. Então, aqui o x0 e o y0 são as coordenadas do vértice dela, que ela não tem centro. Tá? Então, aqui, este P é o mesmo P aqui do parâmetro, então é metade do parâmetro, essa medida aqui. Ah, agora eu entendi! Se a concavidade estiver para baixo, a equação dela é a mesma, só que daí vai ser acrescida aqui de um sinal negativo, antes do 4P. Tá? Então, para cima, x menos x0 ao quadrado igual a 4p y menos y0, concavidade para baixo, fica negativo o y aqui. É verdade. Se a concavidade dela for para a direita, inverte-se aqui, agora fica o y menos y0 ao quadrado. Tá? Então aqui, se a concavidade é para cima ou para baixo, é o x que está ao quadrado. Se estiver para a direita, depois a gente vai ver para a esquerda, é o y. Então, y menos y0 ao quadrado igual a 4p x menos x0 ao quadrado. E se a concavidade estiver para a esquerda, ele ganha aqui um sinalzinho de menos, igual quando está para cima e para baixo, esquerda e direita é a mesma coisa. Tá? Feito isso, vamos para os exercícios. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, dado uma parábola de equação y ao quadrado igual a menos 20x, pede-se, letra A, as coordenadas do foco, letra B, a equação da diretriz. Primeira coisa, y ao quadrado, ela vai ser o direito ou esquerda, negativo, esquerda, vai ser alguma coisa assim. O vértice dela aqui está na origem, que eu não tenho nem x0 nem y0, ok? Fechou. O P aqui é 5,
Por que é 5? Porque a fórmula é menos 4p, 4 vezes 5 dá o 20 aqui. Tá? Então, o meu foco ele está 5 unidades para cá, estará o foco, e 5 unidades para cá estará a diretriz. Certo? Sempre P unidades para cima, ou nesse caso para a direita, e P unidades para a esquerda. Aí vocês vão falar, tá, mas como que você sabe que o foco está aqui e não está aqui? Bom, porque o foco ele tem que estar dentro da parábola, ele não pode estar fora. Então, o único lugar que ele pode estar é aqui na esquerda. Então, bom, o foco está 5 unidades para a esquerda. Então, se eu pensar aqui como se fosse o eixo coordenado aqui, ele está em menos 5, né? Porque é para a esquerda. Então, o meu foco é menos 5 e 0. E a minha diretriz é 5 unidades para a direita. Ela está em x igual a 5. E é uma equação de reta, porque a diretriz é uma reta. Sempre quando ela está na vertical, a equação dela vai ser x igual a alguma coisa, igual ao número que ela está passando. Sempre que ela estiver na horizontal, vai ser y igual ao número que ela está passando. 15. Determine a equação da parábola representada no plano cartesiano a seguir. Deste plano aqui, nós já tiramos todas as informações necessárias. Nós sabemos o vértice, que é 0, 0, então não vou ter nem x0 nem y0. Nós sabemos qual será o tipo de equação, que ela está com a concavidade para baixo, então aqui fica negativo. E nós sabemos o P. O P aqui é 2. O P aqui é 2, porque é a distância do vértice até o foco e do vértice até a equação da reta geratriz. Então, nós ficamos com x ao quadrado igual a menos 4 vezes 2y, x quadrado igual a menos 8y. Resolvida a questão. Bom, então aqui na questão 16, determine a equação da parábola cujo vértice é a origem dos eixos coordenados e o eixo de simetria é o eixo y, e que passa pelo ponto P, menos 3 e 7. Vamos fazer um desenho disso. Aqui é o vértice dela, a origem, e ela passa pelo ponto menos 3 e 7. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, aqui em cima. Aqui. E o eixo de simetria é o eixo y. Então, aqui está o eixo de simetria dela. Obrigatoriamente, ela tem que ser ou com a concavidade para cima, ou com a concavidade para baixo, por causa do eixo de simetria ser o eixo y. Como ela tem que passar neste ponto aqui, ela vai ser alguma coisa desta forma aqui, porque ela precisa, está dizendo no enunciado, que ela passa nesse ponto, menos 3 e 7. Se ela é desse tipo, a primeira coisa que a gente pode concluir é que a equação dela será deste tipo aqui. X quadrado igual a 4py. É o primeiro caso dos que a gente viu aqui antes. Primeiro caso, aqui. Por que você não colocou x0 e y0? Porque o vértice está na origem, eles vão ser 0. O que vamos fazer? Vamos substituir. Antes disso, lembrem-se que todo ponto ele é composto de duas coordenadas x e y. Aqui o x é menos 3, o y é 7. Vamos substituir aqui na equação. Menos 3 ao quadrado igual a 4p vezes o y, que é 7. 9 igual a 28p, p igual a 9,28 avos. Agora vamos pegar este p e substituir aqui na nossa equação, que a gente viu que a equação, o tipo dela é esse. X quadrado igual a 4 vezes 9,28 avos, y. X quadrado, esse 4 simplifica com 28, sobra 7, 9 sétimos, y, eis a nossa equação da parábola. E questão 18, determine as coordenadas do vértice, do foco, e a equação da diretriz da parábola, que tem esta equação aqui. Então, vamos lá. Precisamos fazer um fechamento de quadrado aqui. Então, um fechamento de quadrado, y quadrado menos 4y mais alguém igual a 8x menos 28. O que eu fiz? Organizei tudo que tem y de um lado, tudo que não tem y do outro. Por que o y? Porque quem está ao quadrado aqui é o y. E só vai ter o y ao quadrado porque ela é uma parábola. Vamos completar o quadrado. Quem que eu preciso somar aqui? Eu somo metade do 4, 2, só que ao quadrado, 4. Se eu somei de um lado,
eu preciso somar do outro lado da igualdade. Resolvendo isso aqui, nós ficamos com... isso aqui vai ser y menos 2 ao quadrado, certo? E igual 8x menos 24. Menos 2 ao quadrado. Aqui eu posso colocar esse 8 em evidência. X menos 4, 3, né? 3. Aqui, então, nós já temos a nossa equação. Concluímos dela que o vértice será 3 e 2, certo? 3 do x e 2 do y, tá aqui. O foco dela, se a gente fizer um pequeno desenho dela, que ela vai ser para a direita. Aqui está o vértice. Então, o foco ele está aqui para a direita dela. E vai se manter na mesma coordenada y, né? Só vai alterar o x. Então, para isso a gente precisa calcular o P. Aqui é 4P. Então, nós concluímos que aqui o P é 2. Então, ela está 2 unidades para a direita, 5 e 2. E a diretriz está aqui 2 unidades para a esquerda, 3x igual a 1. Certo? E com isso, então, nós concluímos o estudo da parábola. Façam as atividades. Como eu disse, não vai ter prova disso, só vão ter as atividades, mas façam com calma, com atenção, estudem. E para os próximos vídeos, então, nós acabamos aqui, encerramos a geometria analítica, vamos entrar agora na geometria espacial. Para isso, então, eu vou fazer uma rápida revisão de geometria plana, falando de pontos bem básicos, algumas áreas que a gente vai precisar, algumas relações, acho que eu não vou falar de trigonometria, mas algumas relações, por exemplo, área do triângulo retângulo, área de hexágonos, que a gente vai precisar bastante, área do triângulo equilátero, numa revisão, e depois a gente entra em geometria espacial, que daí vai ser bem grande, a gente vai ver todas as figuras espaciais, prismas, poliedros e tudo mais. Então, valeu e até a próxima.